Gerson e sacaria o Diego do time. Essas são as coisas que a gente vai saber, claro, no próximo domingo, antes do jogo, mas certamente, né, o maior jogo do Campeonato Brasileiro de 2020 e 2021 será nesse domingo, que é uma decisão. Que bom. Flávio Torino, muito obrigado, meu amigo. Grande abraço. Até hoje à noite. Isso, convido. Hoje vamos falar tudo de Inter, de Grêmio, de Brasileiro, de Libertadores no Arquiacústica. Então tá bom. Flávio Torino fala sempre no oferecimento de Sorveteria Drose. São 60 anos de sorvete com a própria fruta e o mais puro chocolate em Arambaré e Camaquã. O Pego, lá na Bento, você pode fazer o seu pedido através do WhatsApp 94338232 ou o telefone 8057. E conosco, conforme marcado, já está a secretária de Estado do Rio Grande do Sul, Secretaria de Saúde, secretária Arita Bergman, conosco. Muito bom dia, obrigado pela atenção com a Acústica FM. Tudo bom, secretária? Bom dia, Fábio. Bom dia aos ouvintes da Acústica. Estamos... Coisa boa. Um grande abraço para toda a sua assessoria que nos atende com muito carinho sempre, secretária. Secretária, ontem à noite, Vista Saúde, conversando com governadores, uma sequência de vacinas, de entregas de vacinas até junho, sendo para o Rio Grande do Sul ao redor de 300 mil vacinas aí para a próxima semana. Como é que está sendo feita essa administração, secretária, sendo prometido ao Rio Grande do Sul, e como é que está sendo esse número de doses que está sendo distribuído pela sua secretaria? Bom, então, o tema vacinação sempre é muito importante, porque é uma alternativa concreta de proteger as pessoas, especialmente aquelas elegíveis para os grupos de risco. A saúde, no presente momento, encaminhou para o estado do Rio Grande do Sul 704 mil doses de vacinas. Esse volume, a parte deles, 170 mil, estão programados que já está em execução nos municípios. Então, na primeira remessa, que começou no dia 18 de janeiro, nós recebemos 341 mil, e os grupos que passaram vacinado foram as pessoas em instituições de longa permanência, asilos, casas de cuidado de idosos, indígenas e profissionais de atendimento do Covid, sim, principalmente os hospitais. A partir da reunião de ontem, foi a tua pergunta, o Ministério assinou a possibilidade de entregas de produzidas na Fiocruz, bem como de vacinas, a vacina AstraZeneca virá importada para poder, no mês de fevereiro, integralizar 11 milhões de doses, de março, 44 milhões de doses. Estou falando daquelas vacinas que estão autorizadas e em processo de produção nos laboratórios do país. Nós ainda recebemos esse cronograma, mas o que tu fala, porque o secretário nacional de vigilância nos informou na última sexta-feira que teríamos, o Ministério teria 4 milhões e 800 mil doses, que na estimativa do público-alvo, o Rio Grande do Sul teria em torno de 300 mil doses. Para continuar a vacinação de trabalhadores, ainda falta um percentual pequeno, e continuar a vacina dos idosos. Nós começamos a partir de 85 e queremos ir atingir também outras faixas etárias da população, que é uma população de risco e que só no Rio Grande do Sul soma um número expressivo de idosos
acima de 60 anos, nós temos em torno de... Porque mostra que o Estado tem expectativa de vida grande. Cuidados e a vacina é um deles. Secretária, então nós estamos tratando assim que ano que tem 300 mil vacinas distribuídas no Rio Grande do Sul. Para essa distribuição que vocês fazem aos municípios, ela uma experiência dos públicos, da quantidade de pessoas. O que trata sobre a distribuição de vacinas Covid, ela segue também a mesma que precisa mudar alguma coisa nessas próximas vacinas, em função de que alguns municípios estão tendo alguns surtos ou uma demanda muito maior, ou esse número não pode ser mexido pela Secretaria? Esse número segue protocolos tanto do Programa de Imunizações, que é o PNI, quanto do Plano Estadual de Imunizações que nós temos. Nós trabalhamos com estimativas de população, tanto de idosos por faixa etária, população com comorbidade, e vai entrando outros grupos conforme o plano estadual. Agora, quanto a surtos, nem se recomenda a vacinação, porque se as pessoas estão positivas para a Covid, elas não devem ser um tempo para depois, então, se... Isso. Agora, o governo federal tem governadores todos aprovaram, que é deixar 5% das doses, como aconteceu recentemente. O governo um quantitativo maior de vacinas. Isso pode acontecer. Se tiver um agravamento no estado do Rio Grande do Sul, como está tendo em Santa Catarina, em Chapecó, pode ser avaliada a possibilidade de uma agilidade, de uma aceleração da vacina dos grupos prioritários. Sim. Não é a vacinação em massa. Sim. É sempre aquelas pessoas que estão no Programa Nacional de Imunizações. Secretária Rita Bergmann, a questão agora, eu lhe pergunto porque a cidade de Pelotas teve um fato inclusive agora, a informação que eu tenho agora de manhã é que tem 10 óbitos nesse surto que houve no asilo. Eu ouvi a secretária de saúde do município de Pelotas falando. Houve uma mudança assim foi solicitado, ou seja, estão compartilhando toalhas, compartilhando copos dentro desse asilo. Acabou que o surto atingiu, se não me engano, quase 40 idosos com 10 óbitos. Eu lhe pergunto, essa rigidez das vigilâncias sanitárias nos municípios onde tem casas de idosos que ainda tem idosos que não receberam a segunda dose, vocês estão fazendo uma cobrança redobrada que não ocorra o que aconteceu em Pelotas? E a outra pergunta junto a isso, houve vacinação nesse asilo? Aparentemente o que se suspeita é de que já havia surto. Estava com essa informação ou não? Nós precisamos deixar muito claro aqui que surtos em instituições fechadas, uma população restrita de uma faixa etária de 60 anos, entrando pessoas que às vezes trabalham em outros, bastante frequente. Tanto é que nós já investigamos mais de 400 surtos em LPIs, desde esperado que nesses ambientes maior cuidado que a instituição tenha
No momento em que contamina um, por exemplo, se a cozinheira está com Covid, manipulando alimentos, oferecendo alimentos, sabe que está com Covid, ainda não teve o diagnóstico, pode nem estar tendo sintomas, em função das características da instituição, então há uma possibilidade de transmissão muito maior do que em outros ambientes. Então isso tem que deixar claro. Em segundo lugar, cabe aos municípios a fiscalização a todos os estabelecimentos que abrigam idosos. Esse cuidado é o papel do município. E certamente nós, em contato com o município de Pelotas, colocamos a nossa equipe da terceira coordenadoria para dar o suporte técnico, porque este caso em específico merece uma investigação, apurar eventuais responsabilidades de quem tinha que cuidar e não fez medida do cumprimento das leis sanitárias. Agora, os pacientes, eles foram a óbito do Covid. Em tese, não tem nexo com a questão da vacina que foi aplicada. A questão de informações tem de dados que se colheu junto ao município por parte de quem dirige essa instituição. Sim. E certamente de controle que também como sempre Pelotas fez. Em Pelotas nós tínhamos sempre um trabalho muito forte também com o apoio do público, porque algumas vezes as pessoas abrem casas sem as condições, digamos, mínimas de acolhimento de alguém que está pagando para estar na instituição, não recebe os cuidados de higiene, de alimentação, de medicação, de lazer, que é importante. Eles não têm equipe multiprofissional, não têm cuidado médico. Então, esse é um papel local. Sim. Mas o de TAPS, a senhora, eu estou com o colega Rodrigo Vicente que quer interpelar a senhora agora. Bom dia. Bom dia, Silvio. Rodrigo. Rodrigo Vicente. Rodrigo, desculpa. Secretária. Abraço pro prefeito. O ex-prefeito. Obrigado, vou deixar. Ele está acompanhando a live aqui atentamente lá do município de TAPS. Mas, secretária, tema que foi amplamente discutido nas comunidades, repercutiu bastante também, foram as prioridades da vacina da Covid-19. A gente sabe que o motivo pelo qual tem que ser grupos prioritários é simplesmente pelo fato de não ter vacina para toda a população. Nós compreendemos isso. No plano contra a Covid do Rio Grande do Sul, aparece como grupo prioritário, entre eles, em primeiro aqui, cita, profissionais de saúde. E no item aqueles que estão diretamente ligados com a Covid. Aí traz os detalhes. E na linha B, fala dos profissionais de saúde que não realizam esses atendimentos diretos, enfim, questões de saúde que não Covid. Aí o segundo tópico trata das pessoas com 60 anos ou mais acamadas ou que vivem nos asilos, como se foi dito, enfim. A população idosa, que é o grupo mais letal, que é quem via de regra morre, que é o que as estatísticas nos mostram, ele aparece apenas como quinta prioridade. O que a gente, enquanto sociedade, se pergunta? Esse plano estadual de vacinação contra a Covid, ele tem que obrigatoriamente ser seguido item a item, ou é uma posição do governo que só se vacine idosos a partir dos 80 anos, só a partir de completado esses outros 4 tópicos, secretária? Isso gera muito debate. O prefeito tem autonomia, os secretários têm autonomia para, dentro desses grupos prioritários, entenderem que idosos acima de 80 anos têm que ter uma prioridade maior ainda dentro da prioridade, junto com os profissionais de saúde que atuam na linha de frente?
é muito importante, e realmente é momento de passar as informações para todos os ouvintes da acústica. Nós seguimos as diretrizes do Plano Nacional de Imunizações, que tem tradição, que coordena todas as campanhas de vacinação. A última resolução CIB, a 25, trata detalhadamente de todos esses grupos. O Ministério da Saúde colocou como prioridade, então nós seguimos a prioridade do governo federal, que era, na primeira fase, vacinar idosos institucionalizados, índios aldeados e trabalhadores de saúde, prioritariamente, porque nós temos que proteger a força de trabalho. Exatamente, nós secretária. Precisamos de profissionais dentro das instituições. Essa semana mesmo nós temos um hospital que está com 36 profissionais com Covid. Então, essa população tem que estar ativa para poder atender os casos que não param novamente de aumentar. Então, e os eu não tenho nenhum questionamento sobre a prioridade de profissionais de saúde. O Ministério da Saúde, os idosos, na sequência. E nós aqui no Rio Grande do Sul, inclusive, antecipamos. Nós atingimos 80% dos trabalhadores de saúde. Ainda falta 20%. E já começamos, quando o Ministério diz, comecem com 90 anos. E tem municípios que, inclusive, já estão conseguindo vacinar idosos a partir de 80 anos. Então, nessa remessa que deve chegar na próxima semana, para idosos, espero, inclusive, que acima de 80 todos, quem sabe acima de 75, vamos verificar o quantitativo. Metade das doses para a segunda dose, porque a vacina é feita em 2 etapas. A vacina da AstraZeneca é 3 meses de intervalo. A vacina da Coronavac é 28 dias. Então, nesta semana agora, nós já estamos a segunda dose da primeira em 19 de janeiro. E temos que também, porque precisamos fazer ajustes, eu vou dar um exemplo concreto. O Ministério da Saúde tinha colocado que o Rio Grande do Sul tinha 9 mil idosos institucionalizados. Nós encontramos 40 mil idosos morando em asilos, em LPIs, em casas geriátricas e etc. Então, também tem que fazer esses ajustes e nós temos que assegurar que todos terão a segunda dose, dia 22 de março é a segunda dose de um outro grupo que distribuímos, dia 1º de abril é de um outro grupo. Então, este planejamento, ele tem que ser bastante preciso e os municípios estão colaborando e fazendo o seu papel, inclusive que a segunda dose seja da mesma vacina que foi a primeira. Agora, se fosse uma escolha que eu pudesse, independentemente, fazer a escolha, o Estado teria feito vacina para profissionais de linha de frente e já começar a vacina dos idosos. Mas há toda uma orientação nacional que também não podemos quebrar essa regra, porque a vacina é fornecida pelo governo federal. Mas eu acho que a regularidade, o número de doses vai aumentar e nós teremos condições de dar um outro ritmo à vacinação no país. E segundo o próprio ministro disse ontem aos governadores, que tem uma perspectiva de até final de junho
a vacinar metade da população dos grupos de risco. São 5 milhões de pessoas que devem ser vacinadas no total. Então, se a gente conseguir vacinar 2,5 milhões, já é uma cobertura bem importante. Eu não concordo, secretária. Eu só me referia, na verdade, em profissionais de saúde. Acho que não há divergência nesse ponto do item A ali, que trata dos profissionais de linha de frente, mas sim na definição de profissionais de saúde, que ela é muito ampla e ela acaba garantindo mais idosos. Claro, repito, é um problema único e exclusivamente pela falta antes para toda a população ou primária, esse problema não existiria, né, secretário? Nós já regramos em relação a isso, por isso que eu citei a CIB 25, né, que tinham profissionais que estavam vacinando, que sequer estavam em atividade presencial. Então, nós já fizemos alguns ajustes em relação a isso, sempre pactuando com os municípios, que os profissionais que vão receber a vacina terão que ser profissionais que atendam presencial, né, não de forma remota, como inclusive estava acontecendo. Yeah. Então, evidentemente que ela precisa ser parceira e combinada com os gestores municipais, que é quem tem lá na ponta a responsabilidade de cumprir esse calendário e cumprir essas pactuações de vacinas para quem não está entre o elenco daqueles que devem ser vacinados. Sim. Mas a gente aprende todos os dias, né? Yeah. Assim como em outras campanhas, muita divulgação, porque as pessoas não vão se vacinar. É verdade. Agora nós estamos gerenciando a escassez, é verdade, mas com a esperança de que até final de março tenha a oportunidade de acelerar o quantitativo de aplicação de vacinas. Secretária Arita, o assunto é super intenso, eu sei que a senhora também tem uma agenda intensa, mas eu lhe perguntar o seguinte, tem notícias de que vários hospitais estão necessitando novos leitos de UTI. Queremos saber se está havendo alguma parte de gestão de vocês da cobertura de ampliação, inclusive o Hospital de Guaíba teve fechado alguns leitos. E como é que está esse trabalho de vocês para aumentar o leito de UTIs até começar a cair o número de atendimentos nos hospitais? Sim, é importante fazer essa abordagem, né? A nossa região da Costa Doce está sendo um exemplo e uma referência, e eu tenho dito várias vezes. A Costa Doce abriu 40 leitos de UTI num tempo muito pequeno, graças ao esforço conjugado do governo do estado, dos municípios e dos próprios hospitais. Abrimos 10 leitos em Camaquã, que foram importantes, e eu sempre digo nos exemplos que eu dou, que de Porto Alegre a Pelotas é 260 quilômetros e não tinha nenhum leito de UTI. Então, leitos de UTI de Camaquã, eu preciso saudar aqui todo o esforço de um conjunto de pessoas para poder viabilizar essa abertura. Abrimos leitos em Charqueadas, abrimos leitos também em São Jerônimo. Sim. E Guaíba teve uma mudança de gestão do Hospital Berço Farroupilha. Assumiu um novo gestor, contratado pelo município. Sim. E a abertura dos leitos, dos 10 leitos que foram fechados, por um período agora dos últimos dias, serão reabertos na próxima semana, provavelmente no dia 22 de fevereiro. Paralelo a isso, estamos também trabalhando muito, já abrimos 109 novos no início de janeiro, durante o mês de janeiro e agora em fevereiro,
Posso dar um outro exemplo no município de Canoas, que abriu 31 novos leitos de UTI e vai abrir mais 20 leitos. Porto Alegre também tem previsão de abertura de novos leitos, bem como a reabertura de leitos que tinham sido desativados para o Covid e para outros agravos de saúde, que lei de uma carência. E assim sucessivamente. Então, o Estado está trabalhando forte, o governador Eduardo Leite, de estarmos sempre na frente, fazendo planejamento. Agora, Fábio e ouvintes da acústica, tudo que nós fizermos pode não ser suficiente se a população de não aglomerar, de usar máscara, de lavar as mãos, de usar álcool em gel, e se tiver sintomas, procure uma unidade de saúde e fique em casa, faça o isolamento, porque a transmissão do vírus está acelerada novamente, muito resultado das aglomerações, das grandes circulações. Daí já temos no estado do Rio Grande do Sul, como já foi noticiado, a variante de Manaus, que foi encontrado através de uma amostra analisada no município de Gramado. Então, todo cuidado é pouco. Exato. Peço à população que se cuide, que não basta ter vacina. A vacina pode dar uma sensação de segurança, mas nós não vamos conseguir, em tão curto espaço de tempo, uma imunização geral. Então, tomem cuidado. Secretária, com relação rapidamente aos leitos de UTI aqui de Camaquã, temor da comunidade é que, obviamente, após passar da pandemia, e que bom que ela passe em breve, os leitos venham a ser desativados, já que são leitos Covid. O que precisa, secretária, e se há disponibilidade, se reconquiste esses leitos de UTI e para a região da Costa Doce, em especial em Camaquã, para que a gente continue com estes 10 leitos depois de passar da pandemia. É possível? É possível e está dentro do nosso plano estadual de manutenção de leitos novos que foram abertos para a Covid, continue em algumas regiões como um serviço essencial para a região. Então, os leitos de Camaquã, a não ser que tenha alguma decisão local da gestão do hospital, mas se depender da gestão estadual, esses leitos devem ser mantidos. Inclusive, nós estamos finalizando um novo programa de incentivo aos hospitais, e os hospitais terão um custeio diferenciado para poder justamente ter uma contrapartida do Tesouro do Estado, porque a gente sabe que o custo leito é maior do que o financiamento que o SUS dá, precisa desse complemento por parte do Estado. Nós gostaríamos muito os 10 leitos que foram, aliás, com de equipamentos, com esforço da própria comunidade que se mobilizou, do governo municipal, da direção do hospital, dos profissionais de saúde. Então, esse é um legado, que Camaquã e a região não podem perder. Essa é a posição do Estado. Secretária, última perguntinha, eu sei que está com a agenda intensa, mas a respeito dos testes, nós temos muitos municípios que fizeram um trabalho, depois que entenderam um pouco de rapidamente, quando a pessoa está com suspeita, fazem testes rápidos, já entra com algum medicamento tentando o sofrimento ou até mesmo a progressão da doença, enquanto outros municípios ainda estão usando testes que levam 7 dias para...
Lhe pergunto o seguinte, essa uniformidade dos diferentes tipos de testes, isso já estava na hora dos municípios darem um upgrade, avançarem nesse tipo de tratamento, de pré-tratamento, para poderem rapidamente responder ao cidadão se está com Covid e não, para evitar o crescimento de pessoas em hospitais e principalmente em UTIs. Bom, isso, o teste recomendado é o RT-PCR, que é um teste de ouro para o diagnóstico do Covid, tá? Porque o teste rápido não tem uma confiabilidade de 100%, tá? Então o teste recomendado é o RT-PCR e realmente demora um tempo maior. Embora nós tenhamos criado no estado do Rio Grande do Sul centrais regionais de recolhimento de amostras de testes RT-PCR e temos encaminhados para análise na Fiocruz. Só para dar um exemplo, em dezembro o estado do Rio Grande do Sul fez 90 mil testes RT-PCR. Em janeiro, 63 mil. Diminuiu, porque eu não sei se as pessoas também não estão valorizando os seus sintomas, mas o que nós recomendamos, tá? Se tem sintoma, já fique em casa observando, tá? Enquanto não vem o resultado. O tempo do teste que vai fazer com que a pessoa se libere antes. A quarentena é necessária, tá? Sempre que tem sintomas. Evidentemente, se der negativo, foi um quadro gripal, uma outra virose, a pessoa vai poder circular antes, mas cuidado de ficar em casa, né, de isolamento é importante se tem sintomas e aguarde o resultado do teste, porque potencialmente essa pessoa poderá já estar contaminando outra. Tá? Então isso também é importante que se diga. E nós temos municípios também, alguns criaram as suas próprias alternativas de contratação de laboratórios, que a gente sabe de vários exemplos, né? Mas isso é da autonomia também do município, mas o que tinha 0 em março de 2020 estruturou o laboratório, o LACEN faz análises, né, de todos os casos de óbitos, todos os casos de pessoas hospitalizadas, faz análise dos exames da região metropolitana e as demais regiões a gente coleta nas centrais regionais e encaminha para análise na Fiocruz, que não tem demorado, teve alguns atrasos no ano passado, mas tem acontecido com bastante regularidade. Secretária de Estado do Rio Grande do Sul, secretária da Saúde, Arita Bergman, nós queremos agradecer de ter a senhora conosco no programa Primeira Hora. Obrigado pelos esclarecimentos, parabéns pelo trabalho. O Rio Grande do Sul está sendo um exemplo e vamos comungar com a senhora que todos nós precisamos diminuir isso e nós possamos ter, quem sabe, um final de ano muito mais. Obrigada, esperamos, né, que em breve a gente possa, além do abraço virtual, dar um abraço presencial. Exato. Obrigada pela oportunidade e até breve. Até breve, obrigado. 38 minutos, 32 minutos. Excelente a respeito sobre o legado das UTIs para os hospitais que receberam, hein? É uma preocupação, Fábio, de início, né? Desde pequeno que se falou, né? Pena que Camaquã não tem uma UTI. Se não me engano, em 1970, o doutor Carlos Monteiro me disse que o Paulo Costa, na época, queria botar UTI em Camaquã, todo mundo ficava, mas que UTI, né? Quer dizer, quantos anos, né, Rodrigo? 50 anos, hein? É verdade. Diminuir a utilização das UTIs, que nós possamos ficar com as UTIs aqui para atender a população regional, isso é ótimo para todos nós, e também para agregar novos serviços, né? Que o Hospital Nossa Senhora Aparecida,
do nosso entorno possam fazer e utilizando. Outro assunto também que a UTI precisa, né, que é necessário a UTI, né, Rodrigo? É os tratamentos de quimioterapia, radioterapia, que são necessários também. Não, eu ia entrar nesse mérito agora. A gente não clama por há muitos anos por causa do Covid. O Covid é algo novo e que teve uma resposta, eu diria, enérgica e tirou do papel em meses, em 3, 4 meses, aquilo que se sonhava em 30, 40 anos. Então, um ponto muito positivo. Preocupante que passar da pandemia, fecha a porta, deixa vazia aquela sala, coloca, faz alguma outra coisa e ponto. Só que se tem a estrutura, o que pouco se fala, se tem material humano, porque muitos não saíram do papel ou foi um empecilho o custo, tanto é que Camaquã só abriu o UTI quando o governo se comprometeu com 10 leitos, porque menos de 10 leitos é inviável. O custo é o mesmo. Tirando o equipamento, o custeio clínico ali, o corpo que trabalha, atende a estrutura mínima. Que bom que fosse 15 ou 20, mas 10 é uma estrutura normal. Então, Camaquã tem estrutura física, tem equipamentos e tem corpo qualificado de profissionais. Exato. Lógico que para manter precisa que o governo municipal dê conta regulados pelo SUS, ou seja, que entre também a parte do Ministério da Saúde. Sim. Lógico que quando o governo do estado, e por isso eu fiz a pergunta, não basta o Rodrigo ter no pé dizer vontade, não tem também como o Ministério da Saúde, se o governo do estado tem vontade, o Ministério da Saúde menos ainda. Mas agora estamos sinalizando... Agora a secretária deixou claro na entrevista, e ela não trouxe isso em entrelinhas, que no que depender do governo do estado, Camaquã vai manter os leitos. Isso. Ou seja, na relação entre governo do estado e SUS, essa relação vai ser trabalhada. Lógico, é o hospital querer, né? O hospital é uma privada, não é uma cidade pública, o hospital tem que querer. Mas me parece que nestas condições, o que, né, e o que for negociado pra frente, muito provável que o hospital venha querer. É um serviço novo. Até que ela falou aquela palavrinha mágica, né? Hospitais que tiverem UTI, aquela frase, ele diria, né? Vão ter uma premiação. Uma contratualização diferenciada. Na prática terá recursos maiores, né? E Camaquã ganha em todos os aspectos. Tomara então que a gente tenha que isso que ela afirmou hoje firme, que esses leitos de UTIs não vão embora e que no futuro a gente possa agregar mais. Camaquã é polo de saúde, mas a gente não cansa mais de ver gente indo para Rio Grande, para UTI, alta complexidade em Porto Alegre, lá em, sei lá, Santa Maria. Por que não Camaquã? Isso gera economia para o município. Nós tivemos um caso aqui no município do Rio Grande do Sul, até deu uma polêmica na cidade, e a pessoa teve que se transferir para Pelotas porque nós não temos vaga na UTI, então... tá cheia? Imagina, né? Estamos com... Camaquã, 2 pessoas foram, uma foi para Chapadas e a outra, não me lembro agora qual outra cidade. Uma até veio a hora na UTI, muito longe de Camaquã, porque nossos 10 leitos estavam cheios. Claro, estão cheios, porque estamos vivendo uma pandemia. Voltando à normalidade, a gente crê que talvez 10, 15 leitos sejam de fato necessários, é o suficiente neste cenário novo, né, que a gente vem enfrentar. 10h42, vamos ao intervalo, daqui a pouquinho vou mais acústica aqui no Primeira Hora. Programas com jornalismo, debates,